Passando para você, Hugo. Beleza. Boa palestra, Hugo, e seja bem-vindo. A ideia é tentar abordar o assunto imagem digital um pouco diferente do que a gente aborda normalmente durante uma aula do dia a dia. Então, eu estou trazendo aqui uma maneira um pouco diferente da gente pensar imagem. Vou avançar aqui. Quando a gente pensa em imagem, a gente raramente começa pensando sobre isso que está na tela, né? Que é, por exemplo, uma ilustração antiga, né, do Egito, de cerca de 1275 a.C., que mostra Anubis, né, pesando as almas das pessoas. Aí você me pergunta, Hugo, o que isso tem a ver com imagem? Tudo. Por quê? Sempre que a gente pensa em imagem, a gente acaba trazendo para uma temática moderna. Mas o nosso sistema visual, que enxerga o que é uma imagem, não mudou. Então, por que que os egípcios, eles retratavam as suas deidades, retratavam as coisas que eles queriam dessa maneira assim, de lado, meio em perfil, por uma coisa muito simples, porque eles não conheciam uma coisa atual, que é o que a gente chama de perspectiva. Ou seja, eles não conseguiam desenhar 3D. E aí a gente pensa o que é o 3D. O 3D é uma coisa que nosso olho enxerga, mas não significa necessariamente que a tela é 3D. Então, por exemplo, quando a gente vê esse próximo item aqui, que é uma escultura, e também é de Anubis, é de um período depois, é de 332 a.C., essa escultura daí, ela é uma representação também de Anubis, e aí a gente pensa assim, tá, mas o que isso tem a ver com imagem? Quando os gregos, quando os egípcios, quando os mesopotâmios, quando os povos antigos queriam demonstrar qualquer coisa relacionada à imagem em um mundo real, eles faziam esculturas. Então, quando você tem uma escultura, você tem uma representação, olhem o termo que eu estou usando, você tem uma representação dessa imagem que, em outros termos, você tem ela só 2D. Então, isso quer dizer o quê? Essa escultura, ela transpassa a ideia da bidimensionalidade que um desenho tem. É tal qual o que a gente está na nossa tela. Quando eu tenho um 3D, nada que está na minha tela sai do computador para eu ver a terceira dimensão. É tudo representável. Então, nessa época daí, a única maneira de representar coisas tridimensionais era a partir de esculturas. Então, o que a gente tem logo depois? A gente, mais ou menos ali na Idade Média, 1400, 1300, se começou a pensar nessa coisa do 3D de uma maneira diferente. Isso que está na tela para vocês é a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença, e é chamada da cúpula de Brunelleschi. O que é a cúpula de Brunelleschi? Brunelleschi foi o autor, né? E basicamente ele era um arquiteto que ele desenhou essa cúpula. E o que essa cúpula tem de especial? Simples. Essa cúpula, ela tem isso daí por dentro. Ou seja, ela, além de ser num formato não esférico, não quadrado, ela tem dentro ainda alguns afrescos, tem arte. Mas pensando do ponto de vista de imagem, o que a gente tem de diferente nessa cúpula? A gente tem isso daí, a perspectiva. Então, é a partir da perspectiva que você passa a ter isso, a possibilidade de eu observar um objeto pequeno e fazer o jogo de imagem para ver o tamanho dele como um todo. Ou seja, a partir dessa observação de perspectiva é que eu consigo fazer com que um desenho, uma foto, vire um prédio.
Isso é usado até hoje na arquitetura. Essa cúpula só foi possível por causa disso. Então, no processo de construção dessa cúpula, se pensou assim: eu tenho uma distância do olho para a figura e eu crio umas linhas que cruzam-se, conforme está aqui, que cruzam-se e fazem com que, necessariamente, eu consiga marcar num terreno onde que aquelas linhas se encontram. Para os íntimos, a gente vai chamar isso daí de matriz. Então, cada uma desses encontrozinhos aqui, eles são um pontinho na minha matriz. E isso é muito importante, porque é a partir disso que hoje, por exemplo, quando a gente está na frente do nosso computador, a gente tem uma imagem formada. Porque essas linhas e essas colunas, a gente, muitos anos depois, passou a chamar de matriz. Então, é a partir da matriz que eu consigo dimensionar uma imagem. Então, eu tenho uma perspectiva que eu, olhem o termo que eu estou usando, represento isso, e a partir dessa representação, isso vira realmente a imagem. Então, essa construção, ela passou por um desenho, e esse primeiro rascunho, ele é exatamente esse esboço, ele é exatamente essa visão tridimensional que depois se tornou realmente a construção em si. Bem, dito isso, quando a gente pensa nessas construções, isso é muito antigo. A gente tem esses exemplos aí, tipo as pirâmides, tanto as pirâmides da Mesoamérica, quanto as pirâmides do Egito, quanto o próprio Coliseu, tudo isso passa pelo mesmo princípio. Então, eu tenho ali uma ideia... Opa! Fechar o som aí. Então, eu tenho aí uma ideia de tridimensionalidade a partir exatamente dessa ideia, do que é perspectiva e de como eu faço isso ficar muito grande, né? Beleza. E como é que eu aplico isso na nossa área? Um exemplo importante para a gente entender como isso avança é, por exemplo, a Mona Lisa, ou a Gioconda, como era no original italiano. Ela é de 1506, é super mega famosa, todo mundo conhece, mas tem uma coisa que às vezes as pessoas não têm uma ideia do porquê se coloca tanto destaque no sorriso da Mona Lisa ou na coisa, por que a Mona Lisa é tão diferente? Porque a Mona Lisa ela tem uma questão muito específica e muito inovadora em si. E hoje a gente usa esse princípio, que é basicamente o seguinte: o Leonardo da Vinci ele tinha uma técnica chamada esfumato. E é a partir dessa técnica que, durante a pintura dele, ele fazia com que todas as bordas, olha um termo que eu estou usando, todas as bordas ficassem relativamente anuviadas, relativamente não contornadas. E o que isso significa? Significa que, a partir dessas bordas, desse jeito, você tem uma visão mais próxima à realidade. Então, o que você está vendo nessa tela, você está vendo nada tem a borda exatamente onde ela aparenta. Exemplo prático. Se a gente der um zoom aqui e olhar, por exemplo, o sorriso da Mona Lisa. Se você olhar de uma maneira direta, você vai perceber o seguinte, que a Mona Lisa não está sorrindo. Ok, beleza. Mas se você mover o olhar um pouco para cima e olhar ela nos olhos, e você prestar atenção mais embaixo, parece que ela está sorrindo. E isso é uma ilusão de ótica. O Leonardo da Vinci foi o primeiro cara que começou a pensar nesse tipo de coisa. Por que o fundo está atrás e ela está na frente? Isso também é uma inovação. Então, quando você olha, e eu peço que façam esse exercício, quando você olha ela nos olhos, você meio que vê ali um sorriso. Mas isso tem a ver com uma coisa muito legal. O nosso cérebro interpreta desse jeito. Não significa que é. E essa é a parte importante. Porque a partir do momento que a gente começa a interpretar as coisas,
é que, de fato, a gente começa a enxergar as coisas. Então, mais na frente, em 1935, você já tem, obviamente, outras muitas técnicas, como, por exemplo, de M.C. Escher, que é um artista, inclusive, que eu gosto muito, que você começa a pensar em tridimensionalidade, em multidimensionalidade na arte dele. Esse aqui é o exemplo dele, de um autorretrato dele. E nesse outro exemplo, ele também coloca uma imagem, um pouco mais tardiamente, em 53, onde ele tem ali uma imagem que ela desafia a lógica. Opa, isso também é importante. Como as imagens elas são uma construção mental, somos nós que pensamos nas imagens, nós interpretamos as imagens, isso daí só faz sentido se a gente compreender o sentido que tem. Não significa, que faz parte do mundo real, dois, não faz parte necessariamente da mesma visualização de todo mundo. Eu posso ver uma coisa diferente de você. Beleza. Como que a gente aplica isso? Vou dar um exemplo aqui. Desse vídeo daqui, inclusive é um tipo de vídeo que está muito na moda, que tem a ver com essa coisa do zoom infinito, que é uma imagem, ela é real. Qual o nível do que é real? Então, eu tenho uma imagem dentro da outra imagem, dentro da outra imagem, dentro da outra imagem, infinitamente, infinitamente. Então, assim, se isso é uma construção, quando eu represento essas coisas aí no mundo real, elas não fazem parte do mundo real. Elas são, ainda assim, uma representação. Alguém comentou aqui, o Alan comentou aí, Harry Potter. Sim, é Harry Potter, exatamente isso. A ideia veio exatamente daí. Então, esse é o tipo de imagem que é abstrata e é amplamente entendida pelo humano. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que vocês estão vendo aí agora? Ah, eu estou vendo não sei o quê, e agora eu estou vendo planetas, e agora eu estou vendo galáxias. Essa imagem não existe no mundo real, no nosso mundo físico. É uma interpretação. Então, isso daí passa a fazer sentido por causa da nossa humanidade. Se você mostrar isso daí, por exemplo, para um cachorro, ele não vai entender o que ele está vendo. Aliás, talvez ele entenda, mas a gente não sabe que ele entende, né? A propósito, no final dessa palestra, eu vou deixar com vocês o link para vocês baixarem ela, tá? Aí vocês também podem rever esse vídeo aí com tranquilidade. Isso, inclusive, eu obtive do próprio YouTube, tá? O que o artista quis dizer é que as coisas são cíclicas. E ela retorna ao ponto inicial. Isso daí, a arte. Por que eu trouxe como arte para a gente começar? Porque a arte é uma coisa inerentemente humana. Você só sente alguma coisa com arte porque você é humano. Então, quando a gente pensa, e eu voltei lá para Anubis, quando você pensa numa imagem bidimensional, altura e largura, você pensa numa imagem mais ou menos tipo essa daí que eu mostrei. Então, você tem uma imagem bidimensional, altura e largura, e que dá a ideia do que está acontecendo. Para fins diagnósticos, essa imagem também serve? Sim, sim. Porque nós somos capazes de interpretar, desculpem, que aqui tem uma determinada estrutura. Uma imagem 3D, tridimensional. O 3D dá uma ideia de que eu tenho uma ideia de fundo. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho uma coisa aqui, o Coliseu, aqui, ó, que está atrás dessa pilastra. E isso é importante. Por quê? Porque quando a gente pensa no Coliseu, a gente pensa que uma coisa está atrás da outra, quando, na verdade, não está.
quando, na verdade, tudo isso na tela está na mesma dimensão. Quando você olha o seu computador ou o seu celular aí, não tem nada atrás, não tem nada na frente. Está tudo na mesma dimensão. Então, o 3D, a altura, a largura e a ideia, olhem o que eu estou dizendo, a ideia de profundidade, ela necessariamente é uma construção humana. Somos nós que dizemos que tem uma ideia de profundidade. Quando, por outro lado, eu penso no 4D, eu penso numa ideia de movimento, ou seja, eu adiciono uma camada de tempo. E isso é muito importante, porque quando eu adiciono tempo, para nós, dá a ideia que está em movimento. Porém, não necessariamente está em movimento. Então, eu vou dar uma ideia de algo em movimento aqui. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui é uma imagem em movimento. Então, essa imagem daí é uma imagem que está em movimento. Então, assim, isso é uma ideia de aplicação disso que a gente falou, do tempo. Como é que eu gero uma imagem dessa? Eu pego lá o momento de sístole, o momento de diástole e configuro para ficar sincronizado com o eletrocardiograma. Então, eu gero uma ressonância magnética de acordo com o tempo definido no eletrocardiograma. Isso é a ideia do movimento, isso é a ideia do tempo. Eu não consigo parar o músculo cardíaco para o paciente gerar essa imagem. Da mesma maneira, eu tenho aqui uma tomografia, que eu gero tempo mais a imagem. Então, para nós, o que parece uma imagem em movimento, ela nada mais é do que uma série de imagens estáticas. E aí é que está. Quando a gente pensa nessa questão de imagens estáticas, imagens em movimento, o 2D e o 3D nada mais são do que representações. E essa representação, ela necessariamente pode ser 2D ou pode ser 3D. Quando eu vou ao cinema e eu vejo um filme 3D, aquilo é uma ilusão de ótica. Basicamente, eu tenho uma ilusão de ótica a partir do olho e do comprimento de onda. Como assim? Peraí, como assim? Então, vamos explicar isso daqui. A imagem em 3D, ela vale a pena para fim diagnóstico? Então, vamos pensar nessas coisas. Quando a gente pensa em 2D, vamos pensar aqui, por exemplo, numa mamografia, um tecido, por exemplo, pode sobrepor um outro tecido, pode esconder patologia, pode causar falso positivo. Então, isso daí pode ocorrer. Isso é muito comum. Com a ideia do 3D, eu tenho vários cortes. Então, olhem o que eu estou dizendo. O 3D nada mais é do que vários cortes, vários pedacinhos de uma imagem 2D. Então, eu tenho vários pedacinhos que, quando eu junto essas imagens, vários pedacinhos, num desses cortes, num desses pedacinhos, numa dessas fatias, estará a área que eu quero identificar. Por exemplo, uma microcalcificação lá no slice, na parte, 50. Então, eu consigo visualizar. E isso me permite, por exemplo, uma visualização desse tipo de coisa. Eu tenho aqui uma suspeita e uma imagem, essa imagem aí 2D, e depois eu tenho ela em 3D, num corte específico. Percebam que em uma eu tenho várias camadas sobrepostas e outra eu tenho uma área mais clara para saber aqui. Puxa, eu consigo ver que tem uma área ali mais especulada, uma área mais que eu tenho que ter bastante atenção pelas características. Enquanto na outra, na esquerda, nessa daqui, eu talvez tenha ficado um pouco em dúvida. Aqui não. Aqui eu tenho certeza que eu tenho que fazer uma biópsia disso daqui. Então, essa diferença do 2D e do 3D, ela tem a ver com o que a imagem é de maneira geral. Mais ainda, eu tenho aqui do lado esquerdo uma área suspeita. Depois eu tenho uma lá na área no 3D. Então eu tenho um outro corte que indica uma outra
uma outra visualização que pode ser importante. Aqui eu tenho vários slices, vários cortes, né, versus o 2D. Então, esse que está com esse quadradinho amarelo é o 2D, enquanto eu tenho cortes diversos que vão mostrando seções específicas dessa mama. Então, isso tem importância? Sim, isso tem importância. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Tem alguém falando aí que estão sem áudio? Hugo, Oi? só verifica as pessoas que estão tentando entrar novamente. Sim, está todo mundo aqui aceito. Tá, Não tem ninguém ainda aqui não. para aceitar. Tá participante, não tem ninguém para aceitar, mas vocês estão me ouvindo, né? Então, sim. Beleza. Desculpe aí. Então vamos. Então, pensando nisso daí, e a reconstrução? E a reconstrução 3D? Eu vou dar um exemplo de uma aplicação de reconstrução 3D do início ao fim. Normalmente, o técnico de radiologia, o tecnólogo de radiologia, o profissional de radiologia, ele vai participar de uma parte, mas eu vou mostrar do início ao fim. Imaginem que a gente tem essa paciente aí que tem um diagnóstico de CA de maxilar, e nesse caso daí, a gente vai gerar uma imagem. E essa imagem, ela vai ser agrupada, por exemplo, em tomografia ou em ressonância. Eu vou fazer o agrupamento, e essa é a parte dos slices. Vou fazer uma reconstrução 3D, vou modelar isso daí, e isso pode virar, por exemplo, uma prótese. Então, é a partir disso que eu construo uma coisa para o mundo real. Então, uma imagem, aquela imagem que a gente viu lá em cima, ela pode ser trabalhada, tratada e vai virar uma coisa no mundo real. Então, eu posso fazer isso. Já há, inclusive, algumas aplicações para isso no mundo real, né? Nesse caso daí, a paciente ela tinha essa questão e colocou ali um implante ali com aquela impressão 3D. Então, isso é uma aplicação que daqui a pouco vai chegar com força aqui no Brasil, mas vocês fazem parte disso com força. Vocês fazem muita parte disso. Porque é a partir dessa reconstrução, é a partir dessas imagens que vocês geram esse tipo de coisa. Então,